Meus amados irmãos, queridas irmãs, você que nos acompanha da sua casa através das plataformas digitais e assim está unido a nós nesta celebração. Meus amigos, o que nós estamos celebrando nestes dias são os máximos mistérios da nossa redenção. Desde quinta-feira, com a missa da Ceia do Senhor, nós estamos celebrando os pontos mais elevados da nossa salvação. E esta noite é uma noite de vigília para o Senhor, uma noite de vigília em honra do Senhor. Foi exatamente assim, meus amigos, que foi dito ao povo de Israel no Antigo Testamento, quando o povo de Israel celebrou aquela Páscoa narrada no livro do Êxodo, e depois partiu, atravessando o mar, fugindo da terra do Egito. Quando o povo celebrou aquela Páscoa no Antigo Testamento, foi dito e recomendado a eles: esta noite é uma noite de vigília para o Senhor, e vocês devem celebrar de geração em geração. Assim foi recomendado. E de fato, aquele povo de Israel passou a celebrar todos os anos a Páscoa, de acordo com a recomendação que foi dada: deveis celebrá-la de geração em geração. Meus amigos, é importante para nós observarmos aquele evento do Êxodo, do Antigo Testamento, quando o povo celebrou aquela Páscoa. Aquele evento foi um evento salvífico. Houve uma ação divina e houve também um programa ritual. E como que nós podemos identificar? A ação divina estava naquela passagem do anjo exterminador. E aí passaria o anjo exterminador. Todos deveriam, os filhos de Israel, o povo de Israel, deveriam estar celebrando a Páscoa nas suas casas. E aí, quando passasse o anjo exterminador, ia poupar da morte aqueles que estavam nas suas casas celebrando a Páscoa. Então aqui nós temos uma ação divina e um programa ritual. E aquilo que chama a atenção é que estar em casa celebrando a Páscoa significava obter a salvação. Aqueles que estavam celebrando a Páscoa foram salvos. Os filhos de Israel que estavam em casa cumprindo o programa ritual, os filhos de Israel que estavam em casa observando o rito, esses foram salvos. E os outros foram aniquilados pelo anjo exterminador quando passou. A conclusão que se pode tirar daquele acontecimento é que estar celebrando então significa ser salvo. Celebrar o rito significa ser salvo. Aqueles que estavam celebrando foram poupados da morte, foram salvos. Então ali nós temos uma ação salvífica e um programa ritual. E aquele acontecimento foi então caracterizado como um acontecimento, podemos dizer assim, um acontecimento originário salvífico, originário que deu origem, o acontecimento fundador. Aquele acontecimento fundador, originário do Antigo Testamento, se caracteriza por uma ação divina, que é a passagem do anjo exterminador,
e um programa ritual, estar celebrando a Páscoa quando passasse o antes-terminador. Então, um evento originário salvífico composto por uma ação divina e um programa ritual. E veja, meus amigos, a partir desse evento originário salvífico surgem as celebrações sucessivas. Lembram que dissemos que no versículo 42 do capítulo 12 do Êxodo está escrito: vocês devem celebrar essa Páscoa de geração em geração. Então houve uma celebração sucessiva. Todos os anos eles então se reuniam para celebrar a Páscoa, recordando e revivendo aquela do evento originário salvífico, quando ainda estavam no Egito, recordando aquela Páscoa. Eles então celebraram todos os anos, recordando aquela libertação. E ao recordar, isso também é uma maneira de agradecer, de narrar, contar aquilo que aconteceu, celebrar contando aquilo que tinha acontecido lá no passado, aquela libertação do Egito, e dessa maneira se estava agradecendo. Meus amigos, é importante dizer que naquela mentalidade, naquela realidade do povo de Israel, como é que se agradecia a alguém por alguma coisa? A maneira de se agradecer a alguém, alguma coisa que a pessoa fez, era então contando para os outros, narrando para os outros aquilo que a pessoa fez para mim. E dessa maneira eu estaria também revivendo aquilo. Por exemplo, Padre Rodrigo me faz um favor. E aí, eu quero agradecer a ele o favor que ele me fez. Naquele contexto povo de Israel, eu não agradeceria ao Padre Rodrigo, dizendo a ele assim: Padre Rodrigo, obrigado. E nem Padre Rodrigo, muito obrigado. Não era assim que se agradecia. Como é que se agradecia? Eu ia agradecer a ele, sabe como? Naquela mentalidade, contando para todo mundo aquilo que ele fez, o benefício que ele me fez. E ao contar para os outros, narrar para os outros: poxa, olha, o Padre Rodrigo, ele foi tão gentil comigo, ele me fez um favor tão grande. Contando assim para os outros, eu estaria revivendo o benefício que ele me fez e ao mesmo tempo agradecendo a ele. Agradecer naquele contexto significava recontar, narrar para o outro aquilo que a pessoa fez para mim. E é por isso que as celebrações sucessivas, depois daquela Páscoa do Egito, depois daquela libertação pelo Mar Vermelho, o povo então fez as celebrações sucessivas, agradecendo a Deus. E naquela Páscoa que eles celebravam todos os anos, a coisa mais importante era a narração daquela saída do Egito, como se estivesse acontecendo de novo, naquele momento. E assim se agradecia e se revivia todo aquele acontecimento passado nas celebrações sucessivas. E era por isso que as celebrações sucessivas, elas também ganhavam uma dimensão salvífica. Então aquele evento originário, fundador, lá do início foi salvífico. A passagem do anjo terminador, o programa ritual, aquele acontecimento, aquele evento foi salvífico. E as celebrações sucessivas que foram acontecendo depois, de geração em geração, elas também ganharam uma dimensão salvífica igual, porque na medida em que se recontava, se revivia. Então, de forma igual, as celebrações sucessivas também eram salvíficas. Meus amigos,
Eu coloco isso em evidência porque aquilo que nós estamos vivendo hoje está em completa analogia com aquele acontecimento do Antigo Testamento. Em que sentido? Nós estamos, veja, celebrando um acontecimento do Novo Testamento. Meus amigos, se a Páscoa do Êxodo foi um evento originário salvífico, no Novo Testamento também tem um evento fundador originário salvífico. E qual é então o evento fundador originário salvífico no Novo Testamento? É a última ceia de Jesus, a sua paixão, morte e ressurreição. Essa realidade, última ceia de Jesus, sua paixão, morte e ressurreição, é então o evento fundador no Novo Testamento, o evento originário salvífico no Novo Testamento. E aí, assim como lá no Antigo, também aqui no Novo Testamento tem as celebrações sucessivas. E o que é a celebração sucessiva na realidade do Novo Testamento? É justamente o que nós estamos fazendo agora, a Eucaristia. E da mesma forma como naquele evento originário salvífico do Antigo Testamento foi dada uma ordem ao povo de continuar celebrando aquela Páscoa de geração em geração, também no Novo Testamento, no evento originário salvífico do Novo Testamento, foi dada também essa ordem, quando Jesus, na sua última ceia, disse aos discípulos que continuassem celebrando aquele acontecimento em sua memória. E é por isso então que nasce a Eucaristia. A Eucaristia é a nossa Páscoa, seja ela em que tempo for, pode ser no Natal, no Advento, na Quaresma. A Eucaristia é sempre a nossa Páscoa, é a celebração sucessiva daquele acontecimento salvífico do Novo Testamento. E é por isso, meus amigos, que na celebração da Eucaristia, a nossa Páscoa, é fundamental o que? A narração da instituição, recontar. E a gente vai fazer isso até o último dia de nossa vida. Sempre que celebramos a Eucaristia, o que nós fazemos? Nós recontamos, que é um jeito de agradecer. Nós recontamos, narramos de novo tudo aquilo que Jesus fez na noite em que ia ser entregue. Ele tomou o pão. Ou seja, nós estamos para sempre narrando de novo, recontando aquele evento originário salvífico do Novo Testamento, que foi a última ceia, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E é por isso, meus amigos, que essa celebração sucessiva, ou seja, a Eucaristia que nós celebramos, essa celebração sucessiva, ela também é salvífica, igualmente salvífica. O acontecimento da última ceia, da paixão, morte e ressurreição do Senhor, foi um acontecimento salvífico. E as nossas celebrações sucessivas, a Eucaristia que nós celebramos ao longo de todas as gerações, ela é também salvífica. Nós estamos sendo salvos cada vez que nós nos reunimos para celebrar. Meus amigos, esta celebração de hoje, pela sua estrutura e pelo seu conteúdo, também se associa, e vou além, se associa e ainda ultrapassa aquela primeira noite, a noite da criação do mundo.
Reparem, tudo aquilo que nós experimentamos nessa noite recorda também aquela noite primordial da criação do mundo. Reparem que todos os elementos desta celebração trazem à memória aquela noite da criação do mundo. A escuridão, a terra que estava vazia e deserta, o Espírito de Deus que pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Reparem bem, o primeiro elemento fundamental dessa celebração é a própria escuridão, é a noite. Interessante que existe uma prescrição no próprio missal, o livro litúrgico que nós utilizamos para celebrar. Ali existe uma prescrição, está escrito lá, existe uma prescrição que essa vigília pascal que nós estamos fazendo, ela não pode começar antes do anoitecer e também não pode acabar depois da aurora do domingo, está escrito lá. Não pode começar antes do anoitecer e também não pode acabar antes da aurora do domingo. Ou seja, a noite, ela caracteriza esta celebração. E curioso que, aqui um parênteses, houve uma fase na história em que essa celebração era feita de manhã, no período da Idade Média. Por exemplo, a vigília pascal era celebrada 7h30, 8 horas da manhã. E aí, em 1955, o Papa Pio XII fez uma reforma na Semana Santa, através de um documento chamado justamente Os Máximos Mistérios da Nossa Redenção, Maxima Redemptionis Nostrae Mysteria, os máximos mistérios da nossa redenção. E com aquele documento ficou estabelecido que as celebrações da Semana Santa, elas não poderiam acontecer de manhã, porque deveriam ser nos horários que pudessem corresponder ao relato bíblico. E aí não teria muita simbologia celebrar a vigília pascal, por exemplo, de manhã, como acontecia até então. Eu trago isso à tona para dizer que a noite é um elemento fundamental para a celebração desta vigília e se associa muito claramente àquela noite da criação do mundo. E assim, meus amigos, o Sírio Pascal se associa aos astros. A água que daqui a pouco nós vamos abençoar se associa àquela água daquela noite primordial sobre a qual pairava o Espírito de Deus. E é dessa forma que nós estamos experimentando hoje uma nova criação. É por isso que esta noite ela se associa àquela da criação do mundo, mas ao mesmo tempo ultrapassa, porque nós experimentamos nesta noite de Páscoa uma nova criação. E olha, meus amigos, aquele relato da criação do mundo não parou até o momento de chegar na obra-prima das mãos de Deus. Deus fez o homem e a mulher, única criatura semelhante a Ele, única criatura com a qual Deus podia entrar em diálogo e que poderia dialogar com Deus. Criatura essa que, quando Deus viu destruída pelo pecado, também não hesitou em restituir a sua dignidade. E mais ainda, além de restituir
restituir a sua dignidade, mais ainda, deu a essa criatura, revestiu essa criatura da sua divindade. Meus amigos, nós ainda ouvimos naquela epístola, nós ainda ouvimos que o Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem mais poder sobre ele. E aí o apóstolo termina dizendo assim: e vós também, vocês também, considerai-vos mortos para o pecado e ressuscitados com Cristo para uma vida nova. Veja a dignidade que nós então recebemos. E assim, meus amigos, nós ainda ouvimos naquela que seria a quinta leitura, nós ainda ouvimos assim: ó vocês todos, vós todos que estáis com sede, vinde às águas, vinde tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Uma clara prefiguração da Eucaristia. A Eucaristia, onde regenerados, completamente renovados pelo Cristo que morreu e ressuscitou, e assim restituiu a nossa dignidade, nos revestiu da sua divindade, nós então acorremos à Eucaristia com graça, totalmente de graça, e assim constantemente nos refazemos, constantemente nos renovamos. E é por isso que esta noite é realmente uma noite de alegria verdadeira. Depois de termos feito todo um percurso quaresmal, um percurso de renúncia, um percurso de ascese, depois de termos feito todo um percurso de dor e de sofrimento, depois de termos tomado do cálice da paixão, agora, meus amigos, surge do nosso coração como um rio de alegria esse aleluia pascal, e que assim seja a nossa vida, que durante toda a nossa existência, fazendo tantas vezes a experiência no dia a dia de tomar o cálice da paixão do Senhor, em tantos acontecimentos, que possamos, meus amigos, constantemente fazer a experiência do aleluia pascal, renovados por essa graça que emana do próprio Senhor. E eu então te convido, você na sua casa, que nos ouve e vê neste momento, eu te convido a fazer junto comigo esta oração, porque hoje tudo se renova, hoje toda a criação se renova, hoje você se renova, tudo aquilo que era velho na sua vida, hoje dá lugar para a novidade de Deus, para a luz da ressurreição. E se você tem experimentado medo, angústia, dor, sofrimento, qualquer que seja a sua dificuldade, você que de repente tem estado machucado pelo pecado, hoje tudo se renova.
graças ao Cristo que morreu e ressuscitou. Repita então esta oração assim: Pai eterno, o tempo me gasta e o transitório consome os meus dias. Que o Espírito Santo reúna em mim todas as vossas passagens, desde a criação até o final dos tempos. Que o tempo e a eternidade se encontrem e se abracem em mim. Que um alento de ressurreição e de vida renove cada dia da minha existência. Amém.